Começa agora o Iluminar. E nós estamos em Brasília, mas em Pernambuco também. Tudo bom, Adeilson? Tudo bem, Ana Cláudia, amigos do programa Iluminar, da querida Comunhão Espírita Cristã de Brasília, retornando aqui mais uma vez, e a alegria é grande por estarmos aí sintonizados novamente no Iluminar. E você viu que nós entramos aí para te esperar com uma vinheta nova, começando com muitas novidades aqui na nossa Rádio Comunhão. Olha, eu fiquei feliz, muito linda a introdução, viu? Parabéns, a vinheta belíssima. Vamos aí trabalhar, porque nesse clima a gente se contagia, não é? É verdade. Falar de espiritismo, falar de amor, sempre toca o coração da gente. E agora aí com esse espaço no Iluminar aqui, que a querida Ana Cláudia abre pra gente falar com os jovens, com os pais, enfim, a alegria é maior ainda. Mas acabei de ver lá na fanpage Adeilson Salles, escritor, uma pergunta que eu quero até começar por ela, né? Pois Como não. é que os jovens nos dias atuais podem se portar em meio à sociedade, fazendo parte dos grupos sociais, sem deixar de lado a conduta cristã, Adeilson? Olha, Ana Cláudia, sem dúvida alguma é um desafio para o jovem, porque os convites são os mais variados, as tentações são muito grandes e, via de regra, o jovem se deixa levar, se empolga por aquilo que fala mais de perto a sua satisfação, não é? As coisas que tocam mais profundamente na matéria e se deixa levar por essa onda gigantesca de consumismo, de prazer exacerbado e acaba se perdendo aí nesse redemoinho de tantas e tantas ilusões, não é? Aquele jovem que já está envolvido aí com as atividades espíritas ou com a mensagem cristã, que tem como embasamento para a sua vida ações que tocam o coração, ele pode perfeitamente ter uma vida normal em sociedade, vivendo com toda a intensidade a sua fase juvenil, com o que ela oferece de melhor, mas não se deixando levar pelas coisas vazias, pelos convites vazios que acabam arremessando e levando o jovem a verdadeiros precipícios aí de dor e sofrimento, como drogas, como os modelos e esses ídolos de barro que a mídia constantemente apresenta para o jovem como modelo de felicidade. Se ele tiver esse cuidado e entender que o nosso modelo ainda continua sendo Jesus, que fazer o bem é que nos faz bem, certamente ele vai poder viver no grupo social, não se portando como um alienado, entendendo ser diferente de todos, se portando de maneira natural, equilibrada. Certamente aqueles que sabem o que querem da vida nesses dias tão turbulentos já fazem a diferença pelo próprio comportamento. E aí tem um trechinho que até nós compartilhamos aí na fanpage da Comunhão, do livro escrito por ti, Corações Juvenis, editado pela Federação Espírita Pernambucana e pela FEB, quem também nós agradecemos pela produção do programa, que diz que o jovem não precisará se expor impondo sua fé aos outros, mas sua vivência alegre e equilibrada será referência natural em tudo o que faça. É o exemplo, não é? Sem dúvida, Ana Cláudia. O exemplo ele é determinante em tudo. E o exemplo não significa que se tenha que ter uma idade mais avançada ou não. As ações equilibradas, elas chamam a atenção, seja na idade em que o espírito estiver no corpo físico. Mas como a gente trata agora do jovem especificamente, é muito bonito você ver o jovem responsável. E são muitos os que estão aí que desejam ter contato com Deus, que acham muito bom ter limites a serem respeitados, enfim, uma disciplina a ser seguida. O jovem não é, como muitos acreditam, apenas a rebeldia inconsequente, de forma alguma. Muitas vezes essa rebeldia se dá no sentido de que eles querem promover uma mudança e às vezes nem tem espaço para isso, porque não lhes é oferecido o espaço devido para que essa força juvenil, essa força que eles carregam em si, possa ser direcionada para o bem comum, não é? Adeilson, os nossos queridos lá do grupo Ismael Online, que também fazem parte aqui da Comunhão Espírita de Brasília, começam a partir de hoje a nos auxiliar na produção do Iluminar. E uma das nossas queridas lá do grupo Ismael disse assim: pergunta para ele, Ana Cláudia, como é que anda o valor, entre aspas,
do jovem de hoje? Bom, esse assunto é bem palpitante, não é? Para muitas pessoas, o jovem hoje em dia é sinônimo de falta de educação, de rebeldia inconsequente, de abuso de drogas, mas, como eu disse há pouco, não é regra geral, felizmente. A grande maioria dos jovens anseia por uma oportunidade de colaborar, seja no trabalho na casa espírita, ou seja em qualquer setor da atividade humana. Só para te dar um exemplo, Ana Cláudia, é muito interessante, em uma das minhas viagens, e aconteceu aí no estado de Goiás, eu visitei Goiânia e estive na Irradiação Espírita Cristã, um centro espírita muito grande, com muitos trabalhadores. E na noite de quinta-feira, em que eu fiz uma palestra, me apresentaram a dirigente do trabalho, que era uma jovem. A pessoa que faria a prece inicial era outra jovem, e o responsável pela prece final era um outro garoto, muito jovem. Eu até tinha pensado que eu havia desencarnado, porque me assustava a situação. Eu pensei, será que eu desencarnei? Porque eu não costumo ver, e raramente a gente observa, um centro espírita onde o jovem tenha semanalmente uma reunião doutrinária voltada para o mundo juvenil. Então veja, o jovem tem sim valor. E ele mostra o valor à medida que nós manifestamos confiança nele. Na casa espírita, como no exemplo citado, dentro do lar, muitas vezes, o papai e a mamãe, claro que têm as suas preocupações com relação ao bem-estar do filho, mas é necessário que se converse, que se dê um voto de confiança e que se estabeleça a possibilidade do jovem já ir abraçando algumas responsabilidades, mesmo no ambiente doméstico, não é? A criança que desde cedo recebe dos pais orientações e responsabilidades a cumprir, é claro, responsabilidades inerentes à idade dela, ela vai crescendo com um sentido participativo, de envolvimento, no funcionamento, melhor dizendo, do núcleo familiar. Enfim, tudo isso é possível. Não é porque alguns jovens se encontram momentaneamente em situação delicada, de equívoco ou até mesmo de crime, que nós podemos já emitir um juízo de valor definitivo, onde o jovem não tenha valor algum. Muito pelo contrário. É que, infelizmente, nos dias atuais, nós estamos dando muito valor, e não é só o jovem, são as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, dá valor ao desvalor, ao corpo perfeito, né? Ao modelo sarado e bonito, mas sem o menor conteúdo. Então estas questões são muito palpitantes e não afetam apenas o mundo juvenil. Mas como o nosso assunto é jovem, não é, Ana Cláudia? Claro. Nós temos aí muita coisa para falar a respeito. Mas o jovem, ele tem tanto valor que nos ajuda a decidir aí na história do país. Ele vota, né? Está em pauta aí a discussão da redução da maioridade penal, querendo imputar ao jovem também a responsabilidade já por crimes e tudo mais que ele pratique, que venha a praticar. Ele está na pauta porque o jovem não é o futuro. Durante muito tempo eu ouvi dizer que o jovem era o futuro. E quando a gente olha à volta e vê tantas coisas erradas, a gente se pergunta aonde está esse futuro, não é? Mas o futuro é agora, é o presente. E nós precisamos nos dar conta que o melhor investimento que se pode fazer com relação ao jovem é na educação, né? Aquela educação integral do ser, do homem e do espírito. Mas é aquele jovem também que acredita que o valor dele está no ter alguma coisa. Como é que a doutrina espírita pode auxiliar? Justamente, Ana Cláudia, você tocou num ponto muito importante para que a gente possa tecer alguns comentários. Essa visão do jovem com relação à posse é o reflexo muito claro de que ele não tem noção e não tem sentido do que é de fato a vida. A doutrina espírita, com toda essa lente nova que ela traz para a compreensão dos velhos problemas humanos, ela permite ao jovem entender a sua origem e destinação.
Normalmente, os jovens que têm a conduta de ter, de querer mais, de obter destaque social, eles, é claro, estão absolutamente iludidos com o sentido da vida. Tudo isso tem a sua gênese na educação recebida, naquilo que a sociedade passa como valores primordiais para que se possa ser feliz. E o jovem não acaba é diferente do adulto. nisso. Ele é engolfado por tudo isso. Uhum. Então você vê em novelas a disputa pelo poder, né, a sensualidade como algo banal, que se possa viver de qualquer forma, sem o menor conteúdo amoroso. O jovem vai vivendo. E tudo, hoje em dia, se tem acesso a todas as informações. Você sabe que para a gente conhecer acerca da doutrina espírita, é muito difícil que alguém queira simplesmente tomar conhecimento das coisas do espírito, a não ser que uma dor visite o coração do jovem e de uma forma ou de outra ele tenha contato e a sua curiosidade venha a ser despertada para o sentido da vida e para quem de fato ele é. Uhum. E isso tudo também demonstra que em certas situações é preciso que se passe por esse momento de vazio existencial para uma reflexão. Embora tudo isso seja muito perigoso, não é? Quando a vida de fato vem e diz não ao jovem, muitos acabam enveredando para o suicídio, o que é algo temeroso e que também tem números alarmantes nos dias atuais. Por isso é muito importante que nós possamos abrir todas as portas da comunicação espírita, da comunicação cristã para o jovem, sendo ele o presente e não o futuro, tendo ele a força que tem, uma força certamente imensa, mas que precisa ser educada para que possa melhor servir. Nós temos que oferecer ao jovem, através da Casa Espírita, através aqui dessa oportunidade que você me deu de falar sobre os nossos jovens, de dar a eles sinais claros e sinalizações de que existem outros caminhos para se experimentar a verdadeira felicidade, a felicidade possível aqui na Terra, que o consumismo exacerbado, o acúmulo de bens materiais e de posição social é algo muito fútil, fugaz e que certamente é o atalho mais rápido para a decepção e para a frustração. Mas, Adeilson, vamos ouvir e convidar esse jovem que está junto conosco a ouvirem Nova Era, do Cancioneiro Espírita, aqui no Iluminar. Estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando, para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. É o encontro do irmão,
Voltamos com o Iluminar. Você viu aí, Edilson? Somos todos estrelas cadentes a iluminar, e assim é o nosso jovem, né? É verdade, sem dúvida alguma, Ana Cláudia. O jovem tem aí um brilho muito especial para oferecer, para que possamos seguir aí nessa trilha todos juntos. Tu sabes que no último sábado eu perguntei na aula aqui da nossa evangelização a uma jovem que até depois daquela nossa primeira conversa criou um grupo Podemos Mais. E é uma experiência maravilhosa, e ela até diz para ele que eu leio o artigo dele toda semana. Então tá dado o recado aqui da nossa jovem Lívia. E aí perguntei se era difícil ou fácil ser jovem espírita. E eles não me responderam. Depois eu te conto a resposta dela. Mas e aí, Edilson? É difícil, é fácil ser um jovem espírita diante desse momento, dessa nova era que nós adentramos aí? Ana Cláudia, a doutrina espírita, sem dúvida alguma, oferece para o jovem asas para que ele possa voar pelo mundo das próprias escolhas, tendo conhecimento da sua origem e destinação, como eu disse há pouco, não é? Traz a exata noção da compreensão da fragilidade da vida física. Por isso, dá a responsabilidade, a orientação necessária para que o jovem possa dar valor às coisas que merecem valor. A família, não é? Ao investimento no estudo para que ele possa lograr a sua formação acadêmica, mas principalmente dá o sentido e a compreensão de que nós nunca estamos sozinhos, de que estamos verdadeiramente, a vida é um curso intensivo, né? Aqui na Terra, principalmente, onde nós encarnamos para aprender a amar, a nos alfabetizar espiritualmente. Então, para o jovem, o Espiritismo traz a informação de que nós devemos utilizar o lápis das atitudes para mudar as coisas na vida quando elas se tornam difíceis. Utilizar a borracha do perdão para apagar dentro de nós aquelas coisas que nos trazem sofrimento. E dar também a clareza de que é possível ser jovem, viver a juventude, não se apartar do mundo, mas tendo a responsabilidade com tudo que nos chega, tendo a responsabilidade com o corpo, tendo a responsabilidade com a família, com o colega, indo mais além. O jovem espírita deve ter consciência que ele tem responsabilidade com o meio ambiente, com os animais, enfim. O jovem espírita, ele tem facilidade em transitar pelo mundo porque ele sabe exatamente aonde está situado e qual é o seu papel. E aquele jovem que ainda não despertou, que está meio em dúvida, sabe, aquele que pensa assim, será que eu vou? Será que eu fico? Como é que a gente faz para chegar no coração desse jovem, Deus? Depois de você ter sido aí um poeta, de falar que a doutrina espírita oferece asas aos nossos jovens para que eles possam voar em direção a de si mesmo. Bem, Ana Cláudia, existem momentos em que nós não podemos, de forma alguma, forçar para que um ou outro jovem possa aderir e sentir aquilo que nós já sentimos, não é? Porque a experiência com Deus, ela é muito particular, é muito de cada um, e a vivência de cada situação, ela é muito própria. Mas, como nós nos referimos e comentamos, e você também fez esse comentário no começo do nosso bate-papo do programa de hoje, o exemplo é algo arrebatador. Então, quando um jovem que está indeciso, ele observa na conduta do jovem espírita nada de fanatismo, nem de interpretações equivocadas acerca de verdades, de supostas verdades, mas uma conduta equilibrada, humilde, feliz e principalmente jovem, faz com que o outro que está a nos observar passe a refletir acerca destas questões. É muito próprio que hajam e aconteçam os desconfortos momentâneos, as dúvidas, principalmente na idade juvenil, já que
A idade juvenil ela é fértil em dúvidas acerca de tudo, não é? Mas com a companhia do jovem espírita, as boas influências, a participação em atividades edificantes, eu tenho certeza que quando o bem chega até nós, fica muito difícil não se perfumar com esse mesmo bem e não se deixar levar por ele. Então, por mais que as dores estejam visitando o coração daquele que se encontra em dúvida, o aconchego que o jovem espírita pode oferecer, o aconchego que o próprio Jesus oferece através dessa doutrina consoladora, certamente, como semente bendita, oportunamente irá germinar e brotar no coração do jovem que se encontra ávido por beber dessa água, mas com a experiência própria, não pelo convencimento da experiência alheia, porque o convencimento da experiência alheia ele não cria raiz, não é verdade? Todos passamos na vida por aqueles momentos de definição da nossa carreira profissional. E aí entra a influência da sociedade, a influência dos, vamos dizer assim, ditos amigos, a influência da família, mas aquele desejo que está no coração da gente. O que nós podemos dizer nesta noite de segunda-feira para esse jovem que de repente quer ser jornalista e o pai deseja nada contra que ele seja um advogado? Pois não, Ana Cláudia. Eu vou até citar uma experiência verídica que aconteceu. Quando eu fui procurado por um jovem ao final de um encontro em uma escola estadual, e esse jovem vinha carregado de muita angústia, as suas palavras eram melancólicas e um tanto quanto desesperançadas, pois ele me dizia que o pai queria que ele fosse e desejava e cobrava que ele fosse um engenheiro. E eu indaguei a ele o que o coração dele pedia. Então ele me confessou que gostaria de ser bailarino. E eu fiquei preocupado, porque se os pais não se aperceberem que os filhos precisam ser felizes naquilo que eles querem fazer, que eles não são o resultado das nossas frustrações ou instrumentos para a realização de sonhos próprios dos pais, se eles tenderem a atender o pedido dos pais, certamente se tornarão criaturas infelizes amanhã. Então me preocupei se esse jovem não seria amanhã um engenheiro depressivo para atender ao pai. E disse a ele que ele procurasse ocasiões oportunas para revelar o que ia no seu coração, na sua alma, para o pai, procurando conversar e buscando todos os caminhos onde o diálogo fosse a ferramenta principal para chegar até o pai, até a mãe, enfim, a todos aqueles com os quais ele convive e tem poder de decisão, no auxílio do esclarecimento do papai, que ele buscasse isso, porque é muito difícil se levar à frente e experimentar felicidade quando se faz o que se não gosta, o que não gosta. É muito difícil. Por isso esse assunto é delicado e é grave, e até mesmo no livro Corações Juvenis, os jovens me indagaram: o que eu devo seguir? O que o meu pai quer ou o que o meu coração me pede? E eu, obviamente, orientei os jovens a buscar, através do diálogo, a realização daquilo que lhes faria feliz. Atender os outros, certamente, é porta para o sofrimento, né? E por falar em que eu devo seguir, na hora de tomar qualquer decisão, eu devo seguir a razão ou o meu coração? É sempre bom atender o coração, mas ouvir a razão, para que o passo não seja dado precipitadamente. Nós podemos atender o coração, desde que não haja precipitação na nossa atitude. O mergulho simplesmente sem que se pensar em nada. Por isso a gente ouve os dois, um passinho para frente, e se tiver que dar um para trás, a gente dá, para depois poder avançar mais dois. Então, é sempre bom fazer as coisas que a alma pede. Então, uma pitadinha de coragem, um pouquinho de
raciocínio, de discernimento, mas é certo que o coração sempre traz para a gente algo que nos estremece, que mexe verdadeiramente e que dá mais, apimenta mais a vida, não é, Ana Cláudia? Mas todo cuidado é pouco. Mas e aí quando eu sou jovem e estou ali naquela fronteira, e às vezes aquele impulso, aquele ímpeto de querer fazer alguma coisa, como é que eu paro para pensar e decidir? Você pode, se você tem certeza do que você quer, que aquilo não vai prejudicar a alguém, não vai lhe prejudicar, você vai e faz. E se porventura não der certo, é claro, como tudo que se faz e que não dá certo e que depois pode trazer algum tipo de desconforto, a gente vai procurar reparar. Não é todos os passos que damos que são os passos que nos levam a experimentar o êxito. Acontecem os fracassos. E isso tudo faz parte da vida. Veja, tomar a decisão não é tão difícil assim quando a gente ouve o coração. A gente ouve o coração, vai e toma. Mas se amanhã o arrependimento bater e a gente perceber que a experiência não foi das mais felizes, há que se ter também o bom senso, a coragem para se voltar atrás. Por que muitos de nós dizem assim? Ah, mas eu queria ter essa cabeça com os 18 anos. É porque é justamente com o passar dos anos que o véu das ilusões vai caindo e a gente começa a enxergar a realidade, ver as coisas com mais clareza. Então a gente percebe, quando a gente se dá conta de que aqui na Terra tem mais passado do que futuro, como espírito encarnado, a gente entende que, olha, eu vou dar mais valor àquelas coisas mais simples, que tocam mais o meu coração e que realmente fazem bem à minha alma. E aí, quando eu sou jovem e falo assim, eu preciso completar rapidamente 18 anos, eu não sei como é que diz aí em Pernambuco, mas no teu estado eu sei que é carta. No Sim. meu é carteira de motorista. Sim. E aí? Não está apressando demais as coisas? É questão mesmo de desejo, de sonho, vai uma pitada de ilusão, mas se nós tivéssemos, de fato, aos 16 anos, a sabedoria que se tem agora, já que eu estou jovem há muito mais tempo, com 55 anos, nós daríamos valor a cada ano que se vive. A cada mês, a cada dia, a cada hora, nós daríamos valor a esse momento. A beleza de respirar, a beleza de estar aqui falando com os amigos da comunhão, no programa Iluminar, estar ao seu lado, tratando de um tema que traz luz para a minha vida, para a sua e dos nossos jovens, aos nossos ouvintes, porque a mensagem não é do Adeilson ou da Ana Cláudia, a mensagem é de Jesus. A gente começa a descobrir e entender que tudo na vida é oportuno, é belo, e que nós temos que saborear a cada dia. É como se fosse uma iguaria, algo especial que você come e que você não vai ter oportunidade novamente de experimentar. Ah, para mim seria uma tapioca com carne de sol e queijo coalho. Então estamos aqui, temos aqui já o prato preparado aqui, Ana Cláudia. Aqui é especialidade aqui em Pernambuco, aqui em Olinda, em Recife. Mas o jovem tem sonhos, né? Ilusões. Isso é muito comum e é próprio da idade, ter 16 anos ou 17, querer tirar a carteira de motorista para ter o carro, para passear, enfim, experimentar essas coisas. Nós vamos ouvir um jovem, Maicon Leal, cantando aqui no Iluminar Cantiga de Paz e já voltamos, Adeilson. Ok. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem.
Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. E em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verá que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dura ao campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Voltamos com O Iluminar. Almas tristes te pedirão amor, disse Maicon Leal, né? Transformas espinhos em flores perfumadas. Como é que nós podemos ir fazendo isso ao longo da caminhada, já que tu também disseste, dentro da felicidade que nos é possível aqui neste mundo? Fazendo bem, não é, Ana Cláudia? À medida que a gente começa a secar as lágrimas alheias, a gente não tem tempo de chorar as nossas, não é verdade? É importante que entendamos que estamos aqui como uma grande família para fazer um pelo outro. Às vezes você encontra pelo teu caminho jovens aborrecidos, tristes, calados, deprimidos. E eu me recordo de um soneto da Maria Dolores. E em um encontro de jovens, eu encontrei um jovem assim, nessas condições. E pensando nesse soneto, eu até o adaptei e declamei neste dia para esse jovem. E o soneto diz assim: um jovem de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa, jovem, que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor
no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Me recordo ainda do poeta Vicente de Carvalho que dizia: como é bom ser bom. Então o remédio para os nossos males, no momento em que o desânimo chegar até o nosso coração, que o joelho ameaçar dobrar, sem dúvida alguma, é sair para fora dos escombros que possamos estar experimentando para servir, para ajudar, para auxiliar, para perfumar a vida dos outros. E por falar em perfumar, Maico Leal também disse: paciência, espera que volte a primavera na força da oração. E tu já disseste que a paciência é o começo da solução. É verdade, Ana Cláudia. A paciência é o começo da solução. É o momento em que a gente para, respira, não é? A poeira baixa, as nuvens cinzentas se dissipam e o sol surge radioso novamente. É tempo de recomeçar sempre. E os nossos jovens têm uma resiliência natural, uma capacidade de recomeçar, de refazer, de reconstruir, de reiniciar. E certamente, com as luzes que a doutrina espírita oferece para se passar pelas noites dolorosas aqui na Terra, o jovem vai ter mais facilidade e mais sentido para a sua vida. Lendo outros artigos teus, tem uma pergunta até bem forte, né? Sabe aquele dia que dá vontade de vazar para Marte? Pois é, às vezes isso acontece. Nada dá certo, parece que tudo está enrolado. A vida é assim mesmo. Tem momentos que o melhor a fazer é dar um tempo e buscar equilíbrio lá bem no fundo do coração. É verdade. Existe dentro de nós um Cristo. E é esse Cristo que precisa ser desperto. Eu preciso descobrir o Cristo que dentro de mim eu sou. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele procurava despertar esse Cristo dentro de cada criatura. Por isso que nos momentos em que nós silenciamos as nossas queixas, as nossas amarguras, nos momentos em que nós deixamos de valorizar as coisas que mexem com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, nós conseguimos sim encontrar um lago de águas límpidas, cristalinas e tranquilas, onde Deus deita a sua face. Se nós tivermos e buscarmos essa serenidade nos momentos de tribulação e procurarmos fazer o link com a prece, nós podemos encontrar forças para ir passando pelas adversidades que a vida aqui na Terra traz para cada um de nós. Não estamos numa colônia de férias para recreio e gozo. Estamos em ano letivo, a vida é um ano letivo. E nós precisamos nos esforçar para seguir adiante, principalmente tendo em mente que os nossos primeiros colegas de classe são os nossos familiares. É junto a esse grupo que nós devemos nos esforçar para buscar a própria alfabetização espiritual e, consequentemente, alfabetizados espiritualmente, possamos iniciar a nossa trajetória de aprender a amar o vizinho, aprender a amar as pessoas da nossa rua, depois do bairro, da cidade, enfim, até a destinação, que é amar a família dos espíritos, filhos de Deus, da qual fazemos parte, não é? Vou te convidar para nós escutarmos mais uma música, na verdade sentirmos, né? E quando tu falavas que estava aqui ao meu lado, a presença tua aqui conosco é marcante. E para teres uma ideia, um jovem escolheu as músicas do programa de hoje sem nunca ter te ouvido e sem nem saber quem era o Adeilson.
Pois não. Esse jovem que ligou para ti há pouco, aí o Tiago, e parece que ele sabia tudo que tu ias falar, porque falaste de flores e ele lá colocou a música já escolhida. Então agora nós vamos ouvir a belíssima voz de Elizabeth Lacerda, Irmão Sol, Irmã Lua. E antes disso, eu quero te dizer que nós recebemos primeiro uma fotografia e uma pergunta. A fotografia eu vou falar antes, porque essa música tem muito a ver com a fotografia. Nos chegou lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul um cachorrinho chamado Frederico, e ele é um poodle, e a dona do Frederico coloca pertinho do computador para escutar, e Frederico estava doente há uns 15 dias, e toda a segunda-feira, quando escuta o Iluminar, Frederico simplesmente melhorou de uma hora para outra. Então ela acabou aí de nos mandar a fotografia dele dizendo que pedindo, né, que eu falasse para ti aí em Pernambuco que o Frederico tá te escutando e tá sentindo todo esse amor que vem brotando da tua alma. Olha só. Então vamos ouvir mais uma música e daqui a pouco nós voltamos. Irmão Sol com Irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação nas mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que é o pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãs, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação nas mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água irmã que nos refaz e sai do chão cantando assim.
aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir, homens todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir, aleluia. Voltamos com O Iluminar. E nós voltamos aí, Adeilson, com essa belíssima canção e infelizmente está na hora de darmos o até breve do nosso programa de hoje, na certeza de que em setembro estarás conosco nesta jornada. E o que nós podemos dizer para aquele jovem lá como Timóteo que leu a carta de Paulo endereçada a ele? Bem, a alegria é grande porque a oportunidade do trabalho vai voltar. Então, o momento é de agradecer a Deus pela oportunidade de ser útil. E é o que eu faço agora. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar junto a você, junto aos amigos da rádio da Comunhão Espírita Cristã, do nosso programa Iluminar, que me oportunizou esse momento de muita emoção. E estando aqui distante, a tecnologia nos aproxima e faz o nosso coração bater juntos. Os nossos sonhos, os nossos ideais são os mesmos. E a vontade de abraçar os jovens, de caminhar ao lado deles, é muito grande, pois temos certeza da força e do valor que o jovem tem. E certamente, com o luzeiro da doutrina espírita, com a lanterna do espiritismo nas mãos, eles são os bandeirantes que irão à frente desse planeta novo e regenerado que, por certo, um dia irá surgir, mas pelo trabalho de todos nós, felizes e agradecidos a Deus por mais uma oportunidade. Nós agradecemos profundamente também a esse anjo Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, para que sejamos capazes de vibrar muito amor, para que nos tornemos o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho, plantando inúmeras flores tão perfumadas, que certamente haverá espinhos, mas o amor é muito maior. Essa semente já colocada dentro do coração de cada um de nós. Agradecemos profundamente ao mentor espiritual desta casa, Adolfo Bezerra de Menezes, pela dádiva infinita e pela emoção do programa de hoje, de ter você, de fato, aqui dentro da nossa casa. E diz um poeta, lá do Rio Grande do Sul, assim, que o elo que nos cativa não há destino que corte, quer sejam quantas as vidas, quer sejam quantas as mortes. Adeus. Que lindo, lindo demais. Eu estou feliz e fazendo parte dessa família eu aguardo voltar. Um beijo grande e até setembro. O Iluminar volta na próxima segunda-feira. Quem estará conosco é Geraldo Campete e o tema do programa, o que é ser espírita. Um beijo no coração de todos, um beijo para Pernambuco, Adeilson. Um beijo aos nossos queridos de Santa Maria, Caldas Novas, Brasília. E o poeta também diz um abraço apertado e um suspiro dobrado de amor sem fim. Você escutou O Iluminar.